Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo da série do livro de Provérbios. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estudar o capítulo 4, né, de Provérbios. O versículo 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Então, irmãos, o que acontece, né? Neste capítulo, nós veremos mais uma instrução do pai para com seu filho. A linguagem que nós vamos estudar nesse trecho é bem paternal, muito comum em todo o livro de Provérbios, que ele foi escrito como um manual, né, de educação de filhos. Assim como um pai deseja melhor para os seus filhos, a sabedoria ela traz bons conselhos para nós. Por isso, nós vamos ver insistentemente no livro de Provérbios pedir para a gente para adquirir sabedoria. Por quê? Porque tem o sentido de conquistar, né? Nós devemos nos empenhar em buscar sabedoria. É como se a gente tivesse investindo nos estudos. E também é preciso que nós que a gente invista, né, em ter sabedoria. Então, a sabedoria, irmãos, ela oferece diversos benefícios, né? A proteção e a honra, a direção no caminho da justiça, vida, saúde, integridade. Nós veremos tudo isso nesse capítulo. E nesse capítulo nós teremos três lições do Pai, né? Dos versos 1 ao verso 9, né? Vai falar sobre a sábia instrução do seu próprio Pai. Dos versículos 10 a 19, vai falar sobre o abominar, né? Abominar aquilo que é mal. Dos versos 10 até o 27, nós temos o conceito de um avô para o filho, né? Por isso que o versículo diz filhos e não filho. Porque geralmente o autor ele utiliza a expressão filho meu, né? Mas aqui ele utiliza a expressão filhos, porque nós vamos ver aqui o conselho do avô para o seu filho e para o seu neto, né? A transmissão da sabedoria sendo passada de geração em geração, né? E dos versículos 20 a 27, né, vai falar sobre o fato de se apegar àquilo que é bom. Versículo 2 diz: Pois vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então, o filho, irmãos, ele deveria escutar o seu pai, né? Por quê? Porque estava sendo ensinado a ele a boa doutrina. Versículo 3 diz: Porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Então, irmãos, quando o autor ele era o único filho, né, o pai dele o ensinou o valor da sabedoria. Então, quando fala que seu tenro filho, quer dizer o quê? Que ele era muito jovem, né? O autor ele teve o privilégio, né, de contar com um pai fiel e piedoso, que não negligenciava o ensino a seu filho, né? Então, por isso que ele é um filho tenro, né, um filho delicado, um filho ensinável, né? E a gente vê aqui a importância, né, do ensino ser passado de pai para filho. Verso 4. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, o pai do mestre, né, o ensinava, né, e assim dava exemplo de como ele deveria lidar com seus filhos. Ele ensinava o que ele tinha aprendido do seu pai, e aquele ensinamento ele preservou a vida dele, né? Foi um ensinamento, né, que preservou a vida dele. Né? Verso 5. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então, essa sabedoria ela se refere ao que o mestre ensinou a seu filho, né? Não esquecer significa que não é só o sentido de lembrar, né? Mas também no sentido de obedecer, né? Então, quando a palavra diz aqui, não te esqueças das palavras da minha lei, não é só no sentido de lembrar, né? Mas no sentido também de obedecer. Então, a sabedoria de Deus ela é essencial para o sucesso da vida cristã. E nós devemos buscar a sabedoria, né? Ela não é fácil de alcançar, né? Por-
mas ela é dada somente para aqueles que se esforçam, né? Então, existe um preço a ser pago, né? Existe um esforço nosso para poder alcançar a sabedoria. Então, essa sabedoria, ela chega aqui através do ensino bíblico, né? Esse ensino, ele fará com que a pessoa se aparte do mal e volte-se para o conhecimento de Deus. Essa sabedoria, ela chega através da comunhão pessoal com Deus. Essa sabedoria, ela chega também através do temor, do Senhor. E chega também através da disciplina, né, dada por Deus. Versículo 6. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Então, um homem, ele tem o dever de amar a sabedoria, né? Então, não somente aceite, mas ame a sabedoria, né? Que ela te protegerá do mal. Ela vai te ajudar a ter prudência. Ela vai te ajudar a reconhecer o perigo, né? Ela vai te ajudar a evitar situações constrangedoras, né? Etc, né? Verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, irmãos, o segredo da sabedoria é desejá-la acima de todas as coisas da vida, né? Então, o primeiro passo para adquirir sabedoria é assumir um firme propósito de obtê-la, né? Esforçar-se para isso, né? A expressão adquire, pois, a sabedoria, né? Parece redundante, né? No livro de Provérbios, mas é uma coisa necessária, né? Então, o autor de Provérbios está sempre dizendo para a gente: adquire sabedoria, se esforça, né? É um discurso redundante, mas é necessário, né? Para que a gente possa realmente adquirir essa sabedoria. Então, emprega tudo que você possui, né? Mesmo que para isso custe todos os seus bens. Então, sabedoria e entendimento, nessa passagem, são sinônimos. Versículo 8. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Então, irmãos, a sabedoria, ela honrará a pessoa e se a pessoa lhe der valor, né? Então, as nossas atitudes para buscar a sabedoria, elas vão trazer um benefício diante das pessoas, ou seja, nós seremos honrados pelas pessoas. Isso é uma consequência natural, né? Embora nós devamos fazer tudo em primeiro lugar para Deus, mas a partir do momento que você busca a sabedoria ela vai te honrar, né? E você vai ser honrado diante das pessoas. Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então aqui algumas versões diz a grinalda, né? A grinalda ou diadema de graça e a coroa significa o favor de Deus sendo manifestado na vida de uma pessoa. O vencedor de uma corrida em busca da sabedoria, ele recebe uma coroa de glória em sua cabeça. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, irmãos, o que a gente vai ver aqui? A partir do verso 10, começa a instrução do mestre para com seu filho, né? Instrução essa que ele recebeu do seu pai, né? Então, os anos se multiplicarão não só tendo vida longa, né? O versículo diz aqui, ó, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida, ou seja, os anos, eles se multiplicarão não só tendo vida longa, né? No que diz respeito à quantidade de dias, mas também qualidade de vida. Verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Então aqui está falando aqui da instrução que o mestre, né, ele recebeu do seu pai. Verso 12. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Então está fazendo aqui um contraste, né, entre o caminho da insensatez e o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria ele é reto e plano, né? Agora já o caminho da insensatez ele é torto e cheio de obstáculos. Então, a mensagem que o versículo quer deixar aqui, irmãos, é que é para a pessoa ficar firme no caminho da sabedoria, né? Aí você não vai se embaraçar na vereda dos perversos, né? Por quê? Porque o objetivo deles, né, dos perversos, é fazer os outros tropeçarem, né?
pessoa que seguir a vereda da retidão, ela não terá seus passos tolhidos, né? Logicamente que não está querendo dizer aqui que a pessoa não terá dificuldade, né? Mas a pessoa que seguiu a vereda da retidão, né? Ela não vai cair nos embaraços, né? Oferecidos, né? Pelas pessoas más. Versículo 13. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então a sabedoria, né, ela dá a vida, mas também ela é a vida. Muitas vezes nós encaramos a palavra de Deus como um fardo, né? Mas a palavra é Cristo, né? E Cristo é a nossa vida. Então somente a Bíblia, ela tem o segredo da vida eterna. Sabedoria, ela deve então ser encarada como luz para os nossos caminhos. Verso 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes nos caminhos dos maus. Então, o fato, irmãos, de não entrar na vereda dos ímpios não significa que você não vai ter contato com o ímpio, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, isso é inevitável. Contudo, nós não devemos imitá-los, né, nem compartilhar suas ideias. Então, a escolha, ela depende da pessoa, porque nós temos o livre-arbítrio, né? E ele nos ensina a verdade, mas nos deixa livres para escolher. Verso 15. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Então, o mestre aqui está dando 4 ordens, né, que ajudarão o filho a fugir da tentação ao invés de enfrentá-la, né? Então, ele fala aqui: evita, não passes, desvia e passa de largo. Então, fugir das menores ocasiões, né, de pecado, né, com prontidão, né, como foi o caso de José, né, que fugiu da mulher de Potifar. Versículo 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Então, irmãos, o que acontece, né? Os maus, eles não conseguem dormir porque o dia chegou ao fim e eles não viram proveito da violência. Eles são viciados em praticar o pecado e não gostam de pecar sozinhos. Então, o desejo do pai é que o filho se afaste, né, desse tipo de pessoas. Verso 17 diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então tá continuando a falar dos perversos, né? Então a perversidade dos maus é o alimento e a bebida deles, né? Então para os maus, né, a perversidade, a maldade é algo natural. Verso 18. Mas, né, aí tem um mais aqui, né? Mais a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, o dia perfeito é quando o sol, ao meio-dia, ele parece estar parado. É o dia perfeito. Então, esse dia perfeito, ele começa onde? Ele começa na primeira luz até o meio-dia. Então, a vereda do justo, ela se refere ao quê? Ao dia a dia, né? Ao seu dia a dia com Deus. E esse dia a dia, ele vai brilhando mais e mais até chegar ao ápice, né? Que é a luz de Deus, que é o dia perfeito. Então, a sabedoria, né? Ela vai iluminando a vereda do justo. E vai brilhando mais e mais até chegar à medida da perfeição, né? A gente vai ver que no capítulo 8 nos será revelado que essa sabedoria é o próprio Cristo. Então o versículo ele faz um contraste, né, entre o caminho escuro e triste do ímpio e o caminho claro e luminoso do justo, né? O caminho do justo ele tem luz e ilumina todos os lados, né? Por quê? Porque dentro dos justos tem a luz da palavra de Deus e do Espírito de Deus. E somente a palavra, né, de Deus nos leva ao dia perfeito. Verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Então a Bíblia ela nos oferece a luz, né? Mas o caminho dos ímpios ele nos conduz à escuridão e nos faz tropeçar. Os maus, né? Eles não sabem em que perigo podem tropeçar e finalmente caem, né? Eles estão em constante perigo e não conhecem por quê? Porque eles estão em trevas. Quando a pessoa vai para o caminho mau, mais tarde ela vai colher o que plantou, mas ela não se lembra do que ela fez. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras
as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então, o mestre está convocando aqui seu filho, né, mais uma vez, a ouvir com cuidado as suas palavras. Por quê? Porque ele vai dar novas instruções. Uma das características, mano, do livro de Provérbios, né, é mostrar que o pai ele reitera sempre a exortação. Né? Por quê? Porque a tendência do aluno é tornar-se cansado e desatento. Então, um novo chamado de atenção tem que ser feito por quê? Por causa da nossa tendência, né? Por causa da tendência nossa de sonolência espiritual. Então, sempre tem que ter essa reiteração, essa nova chamada de atenção. Verso 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Então, o ensino da palavra ele deve ser guardado no nosso coração. Né? Os olhos eles devem estar engajados na leitura frequente da palavra de Deus. Verso 22. Por quê? Né? Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então, para que um homem tenha vida longa e próspera, ele precisa o quê? Ele precisa também ter saúde. Né? E essa é a razão pela qual nós temos essa promessa aqui. Verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui nós estamos falando de coração, né, no sentido de mente, né, lugar de conhecimento. Então no coração está a fonte dos desejos e das decisões. E a Bíblia ela se refere ao coração como sendo o centro dos desejos e das decisões. E dele, né, do coração, procedem as saídas da vida. Então, quando o versículo fala aqui, sobretudo que se deve guardar, né, significa que é acima de tudo. Né? Por que se deve guardar o coração? Porque o coração ele pode ficar endurecido, né? Se recusando a fazer o que Deus ordena. Então, guardar o coração, né, nós devemos guardar o coração para que ele fique protegido. Então, o coração é quem você é verdadeiramente. Né? Ele dirige todos os seus pensamentos e todas as suas emoções. O coração ele é o depósito de toda a sabedoria e a fonte de tudo que afeta a vida e o caráter. Um coração entregue à iniquidade corre o risco de se tornar endurecido. Então, nessa situação, a pessoa se recusa a ouvir a palavra de Deus e a obedecer a Deus. Né? O coração endurecido ele nos leva à apostasia. Quando uma pessoa guarda o coração do mal, ela fica fácil, né, dessa pessoa obedecer os mandamentos de Deus. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, guarda a tua boca da perversidade, né? Que a sabedoria ela possa proteger a sua língua, possa proteger a nossa língua. Né? A falsidade da boca diz respeito aqui a alguém que está na vereda do perverso. Verso 25. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Então, os nossos olhos eles devem estar o quê? Olhando constantemente para a palavra de Deus. Né? Então, que a sabedoria ela possa proteger os nossos olhos. Quando a pessoa desvia o olhar da palavra de Deus, ela pode tropeçar. Né? Então, os olhos eles devem estar olhando para frente para poder seguir a vereda reta, né? E se desviar dos caminhos tortuosos. E as pálpebras, né, devem ser mantidas abertas, né, para que o olho veja o que precisa ser visto. Porque a pálpebra ela pode muitas vezes bloquear a visão e com isso trazer um prejuízo espiritual para a pessoa. Verso 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, ponderar aqui, irmãos, é uma expressão que representa um ato da mente. Né? Então, nós devemos aqui avaliar por onde estamos indo, se esse caminho é certo, se está de acordo com os seus ensinamentos, né? Ensinamentos da palavra, e se eles são retos. Né? Agora, a mente ela entra em ação, cuidando para que os pés caminhem no local certo. Né? E, finalmente, versículo 27, né, que diz: Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele nos mostra, né, que o pé
é outra parte do corpo que deve ser guardada do pecado, né? Então, nesse último versículo aqui, é interessante a gente entender a dinâmica de Provérbios, né? Então, a gente vê aqui que o livro ele usa a figura dos ouvidos, né, no verso 20. Depois ele usa a figura dos olhos, nos versos 21 e 25. Fala do coração, no verso 21. Fala da boca, no verso 24. Fala das pálpebras, no verso 25. E os pés, nos versos 26 e 27. Ou seja, todos eles devem estar o quê? Envolvidos em evitar o mal e seguir os caminhos da sabedoria, né? Porque a maior necessidade do ser humano é encontrar a sabedoria, né? E enquanto ele não se empenha nessa busca, a pessoa sofre e passa por muitas dificuldades. Então é necessário, irmãos, a busca da sabedoria, se empenhar em buscar a sabedoria, né? Se esforçar em buscar a sabedoria. Então esse aqui vai ser o, vamos dizer assim, o discurso do livro de Provérbios, de todo o livro de Provérbios, né? Amém, irmãos? Então aqui nós encerramos então, né, o capítulo 4, né, de Provérbios. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, né, ou mesmo se os irmãos queiram, né, acrescentar alguma coisa, os irmãos podem usar os comentários, né? E se você gostou desse vídeo, né, peço que você deixe aí seu like, né, nos ajuda aí deixando seu joinha. Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Então agradeço a você, né, que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.